Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mamãe de Família. Estamos aqui com um novo cenário, aqui no estúdio da 544, feito especialmente para o nosso podcast. E hoje eu recebo uma convidada que vai falar sobre informação responsável, assertiva, com esse tema que é muito importante para nós. Disciplina positiva versus punição. O que realmente funciona? Estamos aqui com a psicóloga Bruna Anastácia e eu quero pedir para você se apresentar um pouco e agradecer pela sua presença. Joia. Primeiro, obrigada, Marcele, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. Na verdade, eu também vou aprender muito, né? Porque você é mãe de 3, então você tem aí a experiência prática, né, de tudo isso. Então, nós iremos construir aqui conhecimentos juntas. Eu sou Bruna Anastácia, sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e famílias. Sou mãe da Maria Clara, né, de 3 anos, que vai completar 4. Sou esposa também do Davi. Muito bem. Então, vamos lá para esse assunto que é muito polêmico, que a gente vê muita coisa escrita aí pela internet, mas que a gente fica com aquela dúvida, será se realmente isso funciona ou não? E aqui a minha primeira pergunta vai ser sobre disciplina positiva. O que realmente é a disciplina positiva? O que é educação positiva? Para depois a gente entrar nos outros temas da nossa conversa. Certíssimo. Quando a gente fala em disciplina positiva, é algo ainda muito confundido, né? Principalmente nos dias de hoje. Quando fala, hoje, algumas crenças, né, são de gerações. A gente, quando fala dos filhos, de educar os filhos hoje, algumas pessoas acham que os pais hoje estão, né, muito permissivos e que a educação positiva é deixarem os filhos fazerem tudo que querem. Mas não, né? Isso é só uma confusão de crença, né? E aí eu vou esclarecer, né, essa diferença. A disciplina positiva nada mais é do que uma abordagem educacional que enfocam a empatia, o respeito e a comunicação assertiva, né? Eu acredito que ela é muito potente para os relacionamentos, né, de forma geral. Eu acho que quando a gente aplica a disciplina positiva, tanto com os nossos filhos, quanto com o nosso marido, quanto com, né, com amigos de trabalho, eu acho que os relacionamentos tendem a, né, ficarem mais sólidos, mais eficientes. Então, a disciplina positiva é isso, é uma abordagem educacional em que a gente pode estar utilizando os benefícios, né, focada nesses princípios do respeito, da empatia, mas sem tirar a firmeza, né? Eu gosto muito de falar, sabe a rapadura? Que é dura, né? É doce, mas não é mole. É doce, mas não é mole, né? Então, a gente gosta, mas a educação positiva é exatamente baseada nisso. A gente vai tratar aquele ser, né? Olhar com respeito como ser humano, né? Tentar ter uma comunicação mais assertiva, sem desrespeitá-lo, sem utilizar somente do autoritarismo ali em excesso, nem da permissividade, é um meio termo, né? Então, eu gosto muito dessa associação da rapadura, eu acho que até parece ali um pouco essa forma de educar. Então, assim, a disciplina positiva, a educação positiva, ela por si só não funciona, sozinha não funcionaria, é isso? É uma abordagem educacional em que se a gente se apropria e estuda, né, estuda lá todos os preceitos que traz essa abordagem, hoje eu acredito que, né, para essa geração que a gente está lidando, a gente acaba tendo muitos benefícios, né, porque dentro da nossa geração, os nossos pais, eles tendiam a utilizar muito o quê? O autoritarismo, né, a gente vem de uma geração em que o autoritarismo, ele era o modelo parental que era mais utilizado. Então, assim, aquela coisa, menino não tem querer, né, aqui quem manda sou eu, né, tudo na base de IP, isso é o autoritarismo. A permissividade, que às vezes é confundida com a disciplina positiva, é aquela coisa assim, não deixa, né, o filho faz tudo, a criança, no tempo dele, o menino faz tudo, né, chupa chupeta até não sei quantos anos, a mamãe, nada não tem um limite, o limite é muito escasso nesse modelo. E a disciplina positiva, a abordagem, é o meio, sabe, uma régua, o autoritarismo está no extremo, o permissividade no outro, e a disciplina positiva vem unir a firmeza com a afetividade. Então, firmeza realmente está dentro da disciplina positiva. Com certeza. Né? Olhar nos olhos, falar assim, para a criança entender bem o que você está dizendo, esclarecendo, e a partir daí
no caso assim, de uma desobediência, você aplicar uma punição ou não? Pronto. A disciplina positiva, a gente utiliza muito o termo da consequência, né? Na verdade, ele traz, assim, que é como se a punição ela não fosse tão educativa, né, Alan? A punição ela vai trazer um efeito ali a curto prazo. Ele corta o mal pela raiz ali, quer dizer, não corta o mal pela raiz, tira ali o efeito do comportamento inadequado, mas depois de 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, ele pode voltar a aparecer. E na educação positiva, quando a gente fala, né, da consequência, da lógica, que faz essa associação, a gente está estimulando uma responsabilidade, né, aos nossos filhos, o erro com a consequência, e aí eu vou inserir não só o medo daquele comportamento, né, eu vou ensinar o meu filho a ter responsabilidade, a aprender com aquilo, então tem essa diferença. E aí você perguntou assim, então na disciplina positiva a gente utiliza a firmeza? Sim, claro. Nessa abordagem educacional, né, nesse modelo, né, que a gente se apropria da disciplina positiva, a gente precisa estabelecer os limites, né? Os limites, eles são totalmente, assim, importantes e inerentes ao desenvolvimento da criança. Então, a firmeza, ela vem para colocar o limite, mas é uma firmeza com empatia, é uma firmeza com respeito, né? Eu vou utilizar, eu posso utilizar uma fala mais firme, né? O adulto, ele precisa fazer, os pais precisam fazer isso com os filhos. Eu já vi muita coisa assim escrita sobre a educação positiva e é um assunto que eu gosto muito de ler sobre a educação infantil. Como a gente deve lidar com os nossos filhos. Aí, muita coisa que eu vi escrito de educação positiva, a gente só via a forma de, você tem que conversar, você tem que olhar nos olhos, você tem que ser muito assim, é como se fosse muito na base da conversa, mas eu não citava muito, assim, a questão da firmeza, da consequência. Aí, por isso que algumas mães, talvez, como eu, fica pensando, será se resolve sozinha? Mas o que eu estou entendendo é que realmente a disciplina positiva, ela pega, então, a questão da conversa e as consequências que devem existir aplicadas, né, com uma palavra de firmeza, não é Totalmente, né? Que a firmeza, ela vai impor ali o respeito. Eu não posso inserir, por exemplo, quando meu filho, minha filha, né, traz um comportamento inadequado, aquele comportamento, na verdade, ele me ativa uma emoção, a raiva. Eu tenho raiva da minha filha porque ela se comportou, né? Eu imagino que você deve, né, passar por isso, recebe uma ligação. Principalmente porque eu sou colérica. Pronto. Aí você imagina os temperamentos, sim, né? Sim. A pessoa que é colérica, que meio que a ira vem com mais facilidade. Que isso não é pra justificar, eu sou assim. Não. Mas é porque realmente esse sentimento da raiva vem com mais facilidade mesmo. Isso. Então eu não posso colocar ali, colocar um limite numa fala, né, doce. Filho, né, não era para ter feito isso. Não, a gente precisa se posicionar, né, sobre aquele comportamento, explicar que aquilo não foi adequado, que aquilo nos deixou com raiva, estou com raiva da sua atitude nesse momento. Isso, né, essa atitude me decepcionou. E aí aplicando a consequência, tem um exemplo muito, muito legal que eu vivenciei, eu tento, né, a gente tenta ali aplicar. Eu nunca bati assim na minha filha, né? Eu sempre tento utilizar essa figura mais firme de autoridade, né? Que é diferente o autoritarismo da figura de autoridade. Eu estou aplicando a minha figura de autoridade, mas com respeito e empatia àquele ser humano, certo? Então teve uma vez que a gente estava viajando e a gente estava no Uber e ela o tempo todo estava colocando o pezinho num objeto do carro que possivelmente eu estava visualizando que ia quebrar, né? E aí eu falei uma vez, né, com gentileza, filha, se você permanecer chutando isso vai quebrar? Aí ela, claro que não ouviu, né? Continuou. E aí eu falei a segunda vez de forma mais firme, Maria Clara, se você continuar, isso vai quebrar e vai ter uma consequência. Eu vou ficar muito triste e vai ter uma consequência. Na terceira vez, quebrou, né? E aí vem a raiva, que eu já tinha falado, e aí assim, automaticamente, como é que a gente tende a fazer? Se vou pegar aqui a punição, é bater ou falar, você não deveria ter feito isso, você vai ficar sem o brinquedo, você vai ficar sem o passeio, amanhã a gente não vai mais passear, isso é punição, tá? Então, a minha condução na hora, respirei, a gente tinha acabado de sair de um passeio em que ela tinha comprado um brinquedo, certo? E aí eu falei, Maria Clara, você quebrou. Você sabia que isso custa dinheiro e a gente vai precisar comprar
outro pro rapaz, era um pendrive. E aí ela ficou pensativa. Eu falei, mas a mamãe não é justo com a mamãe tirar do dinheiro dela, né? Como é que a gente pode te pegar? Você tem dinheiro? Aí ela, não. Aí depois a gente vai precisar de alguma forma para ter dinheiro para você comprar o outro, né? Pra gente ressarcir o rapaz. Aí ela ficou assim, pensando, eu falei, eu preciso de uma ideia. E agora? A gente vai precisar resolver isso. Eu não vou pagar, o seu pai não vai pagar, e você, de alguma forma, vai ter que... Aí ela, né, a bichinha pegou o brinquedo que ela tinha acabado de comprar e falou, então eu vou dar o meu brinquedo. Então pronto, tá resolvido. A mamãe vai vender e com esse dinheiro a gente vai comprar. E aí eu peguei o brinquedo realmente. Eu, né, não vendi, mas eu peguei, eu doei para outra criança, ela não viu mais o brinquedo. E foi tão significativo isso, porque até hoje ela fala sobre isso. Mamãe, aquele dia eu quebrei e eu vendi o meu brinquedo para consertar, né, para pagar. Isso é consequência, ela aprendeu. Então, assim, se eu tivesse batido, ou se eu tivesse dito que ela não ia, ela ia esquecer, né? Então tem essa diferença, a punição, né, e a consequência. E a disciplina positiva traz muito isso, né? Essa questão do educar e aplicando consequências, e não meramente castigos e punição. Lá em casa, como são 3, eu realmente procuro muito colocar a educação positiva no meu dia a dia de forma assim mais, como se fosse assim, mais comum. Não necessariamente no momento que acontece algo e tal, mas assim, eu procuro sempre conversar muito com eles sobre as coisas do dia a dia. Mas quando acontece uma situação que eu tô tipo assim, por exemplo, é um dia que você tá sem... Você tá estressado de várias coisas, do trabalho, porque na sua casa a pessoa faltou, aí você tem que se virar em tudo, e aí acontece que um faz uma coisa errada, aí depois vem o outro, enfim, sabe quando acontece tudo? Você não consegue, assim, parar pra ter essa conversa. Mas aí você falando isso aí, eu tô lembrando, muitas vezes eu errei de chegar e já brigar de uma vez, e de, sei lá, aplicar logo uma punição por conta do momento. Mas eu acho que o fato de eu aplicar a educação positiva no dia a dia, normalmente, eu também percebi, pela sua conversa, que, tipo assim, meus filhos muitas vezes já me deram realmente soluções através do que eles escutam no dia a dia. Tipo assim, às vezes eu tô com muita raiva, eu me percebo e eu digo, não quero passar agora, porque eu não estou bem para falar com vocês agora, eu tô com muita raiva. Eu vou primeiro me acalmar, depois a gente conversa sobre o que aconteceu. E assim, às vezes eles realmente percebem e pode chegar pra mim e dizer, mamãe, eu errei, mas assim, ele já vem logo com uma coisa, eu errei, mas eu vou corrigir, assim. Acontece isso mesmo. E eu acho que talvez seja já fruto estímulo, de uma conversa, né? Já tem esse estímulo que é a sua prática, né, na condição. Claro que não, assim, não é sempre, né? Educar filhos é algo muito desafiador. Não tem uma receita de bolo, né? Isso que a gente está conversando aqui sobre uma teoria. Nem sempre essa teoria vai ser 100% perfeita na prática. A gente precisa, né, sempre avaliar. Mas a gente precisa, assim, analisar os ganhos, como você está falando, né? Como você já estimula isso, naturalmente é incluído na cabeça deles e automaticamente, mesmo sem você perceber, eles já trazem ali uma solução, né? Já está ali o reforço, porque você já aplicou tantas vezes que mesmo quando você não aplica, eles naturalmente já entendem que eles precisam de uma consequência. Exato. Então, assim, isso realmente me fez assim ficar... Porque existe o sentimento de culpa, né, da mãe, porque a gente vê... as pessoas falam, meu Deus, eu não consigo fazer isso, ou então diz, meu Deus, eu não fiz isso. Mas eu acho que a gente também tem que perceber que nós temos também os nossos limites, que a gente também está aprendendo a evoluir quanto pessoa. Então, assim, a gente vê muito a imaturidade dos nossos filhos, que é o que a gente tem os nossos defeitos, às vezes está ali na imaturidade dos nossos filhos. Então, às vezes a gente aprende com eles, meu Deus, peraí. Eu era assim, eu sou assim, e eu tenho que melhorar para ser exemplo e para depois tentar corrigir ele, né? Então a gente realmente tem que reconhecer que nós temos as nossas falhas, os nossos limites, e a gente vai evoluir. Então, assim, lá em casa, como eu disse, eu procuro colocar a educação positiva no dia a dia, mas nos momentos da desobediência, do comportamento, aí depende muito do contexto do que foi feito, se foi conversado antes, se já foi combinado antes, se não foi, se naquele dia realmente foi um dia que dá para parar, para ter essa calma, para falar não sei quantas vezes. Mas tem dias que eu disse assim, eu já falei isso, sei lá, umas 4 vezes. Lembra que eu falei naquele dia, eu falei isso aqui, eu não vou mais dar outra chance. Você agora vai ter uma consequência assim, assim, assado.
Às vezes eu já falei sobre aquilo, já tipo, sei antecipou. lá, umas 5 vezes nos dias anteriores. Mas naquele dia ele fez, certo? Faz uns 5 dias que eu já falei várias vezes. E naquele dia eu não falei, mas ele fez. Aí eu digo, eu não vou dar outra chance. Agora você vai ter a consequência assim, 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 entendeu? Aí você pode até dizer assim, ai, mas criança, você não vai lembrar. Lembra, porque eu falei várias vezes antes. E naquele dia eu não estava mais com tanta paciência para falar de novo. Então, pronto, já vou logo para a consequência. Acontece também isso, né? E assim, e lá em casa, como são 3, e eu não quero desestimular ninguém, porque eu quero que todo mundo tenha muitos filhos, que eu acho que é uma linda família grande. Mas, às vezes, acontece de estar um atrás do outro fazendo uma bobeira. Uma E aí consequência de comportamentos inadequados. E aí você fica, às vezes, sem saber o que fazer. Vou dar um exemplo. Outro dia, uma amiga, eu estava fora de casa, aí me filmou o Benício brincando lá embaixo com o amiguinho dele. Era aquele dentro do freezer. Ela me filmou, aí disse assim, Marcele, olha os meninos brincando dentro do freezer, do deck. Aí eu disse, né, pelo amor de Deus, eu não tô em casa, e agora como é que eu vou fazer? Aí vai logo vindo uma raiva, né? Como é que a criança tá dentro de um freezer? Aí com medo de me levar um choque, porque eu fui atrás de alguém pra ir lá, porque eu tava fora de casa, a minha funcionária tava com a Maria, eu acho, não lembro. E aí tinha que alguém descer pra falar com eles, pra parar aquilo ali imediatamente. Aí consegui. Quando eu cheguei em casa, ainda bem que eu cheguei e já tava assim, mais calma, porque não. Aí eu cheguei, fui falar com ele. Aí eu disse, o que foi isso, Benício? Pelo amor, você sabe que você podia morrer com esse negócio ligado? Ele, não, mas eu tive cuidado de ver se estava ligado na tomada. Aí, tipo assim, como se fosse uma coisa simples. Tudo bem, pode até ser simples, mas existem as regras do prédio, que não pode ser assim, e também não é um local para uma criança estar brincando, dentro do freezer, né? Aí, pronto, a gente conversou, aí eu fiquei pensando, meu Deus, e aí, como eu tive um tempo para pensar na consequência, aí, ok, eu pude até ter dado uma consequência realmente sobre o fato, tipo assim, deixar de descer 1 dia, 2 dias, perder a confiança. Mas quando acontece isso, no momento que você está estressada, você não pensa na consequência, você quer logo uma punição, Sim, né? automaticamente. Então é meio que automático, então você meio, às vezes, sei lá, você acaba agindo talvez além do que deveria. Sim, ou faz uma atitude mais inadequada, né? Aí, tipo, eu converso com ele nesse dia, eu conversei. Ok. No outro dia ele não fez mais isso. Realmente ele não repetiu o episódio do freezer. Mas aí no outro dia ele tinha já acontecido no passado um episódio de eles brincarem lá no L de jogar água e escorregar, porque não sei se é porque tinha chovido ou se é porque o funcionário tinha molhado, eles estavam se jogando. Aí ele achou que podia jogar água no chão para brincar no outro dia. Aí filmaram, bateram foto, me mandaram. Aí eu, minha nossa senhora, uma novidade de hoje. E todo dia é assim, tem uma novidade. Aí eu com o Bento, com o Benício, a Maria, graças a Deus, não apronta assim ainda. Mas todo dia tem uma novidade. Que bom que a gente tá falando de criança saudável, né? Pois é, então às vezes é aquela coisa, você fica sem saber, dependendo do dia, o que fazer. Marcele, você, assim, na sua fala, você trouxe alguns pontos que, né, dentro da minha conduta, eu sempre, já o que eu já oriento assim as mães, né, você falou muito assim, eu recebi a ligação, isso me deu um estresse, deu uma raiva, a gente nem pensa. Né? Quando a gente tá movida, ativada por uma emoção, seja a raiva, o estresse, a tristeza, a gente não vai raciocinar direito, a gente quer resolver o problema, né? Por isso que a punição ela é muito assim, ela resolve ali, porque eles ficam com medo, a mamãe brigou com muita raiva e disse que eu não vou mais descer, então vem um castigo e eu fico com medo e acabo realmente não aplicando aquilo de novo. Mas, assim, dentro do dia a dia, o que eu acho muito legal de se fazer, que eu oriento muito as famílias, eu sempre recebo ligações assim, viu? Bruna, tu não sabe o que aconteceu, né? Aí vem bomba, assim, das piores possíveis, assim, das piores possíveis mesmo, né? Já aconteceu enfim, de pegar coisas lá que tem aqueles mercadinhos de prédio, sim, né? Recebi aqui na câmera meu filho pegando isso para um pai, né? É um choque. E aí eu sempre digo, primeiro para e vamos racionalizar um pouquinho. Eu sei que você está com raiva agora, eu sei que é uma situação difícil, né, no seu caso também, você recebe ali a foto, já vi avisar, aí vem logo assim os pensamentos catastróficos, né, esse menino vai se machucar.
Mas eu acho muito interessante a gente, enquanto mãe, pai, a gente sempre se atentar também às nossas emoções e como aquilo nos afeta. Eu não posso fazer um atendimento, né? Eu devo evitar fazer um atendimento ao meu filho ativada pela raiva, né? Porque eu vou falar, eu vou brigar, eu vou às vezes até ofender, porque eu tô com raiva, a raiva faz isso com a gente. Então, a primeira coisa eu acho que é parar, pensar, deixar a raiva passar. E aí, no momento da conversa, dessa tomada de consciência, incluir eles também na consequência. Olha, olha só, eu estava trabalhando, recebi uma foto, vamos lá. Até pedir para ele falar sobre o que aconteceu. Me fala um pouquinho sobre isso aqui. O que foi que aconteceu? Né? O que é que passou pela sua cabeça quando você entrou no frio? Deixa ele falar, tá? E como é que você acha, como eu me senti quando eu recebi isso? Ah, mamãe, deixa ele falar. Eu acho que você deve ter ficado chateada comigo. Foi assim que eu me senti. E se isso começa a se repetir, como é que eu vou ficar? Eu vou confiar em você? A nossa confiança, ela vai ser abalada, né? E aí pode falar sobre as consequências daquilo. E no final, esse comportamento, você entende que não foi legal? Entendo. Você está vendo o risco que você correu? Tô. O que é que a gente pode fazer agora? O que é que você acha que você, né? Como é que a gente pode resolver esse problema? Naturalmente eles vão falar, eles vão trazer, né? Sempre quando eu recebo essas ligações, eu oriento, assim, né? Eu já salvei várias crianças de levarem, assim, surras, aquelas surras, porque, não, calma, não, assim, não vai ajudar. Aí quando a mãe vai conversar, né, eu falo, pergunta para ela como é que ela pode resolver, inclui ela, porque ela tá com medo, ela sabe que já deu problema essa situação, então eles trazem, né? Muitas vezes, todas eles, não, mãe, pois eu vou, né? No caso desse exemplo, a menina vendeu os livros para pagar a dívida do mercadinho. Então, eles mesmos se sentem tão, assim, arrependidos de terem decepcionado. E com essa conversa, com esse atendimento integral, assim, com essa empatia, com esse respeito, às vezes ajuda e está estimulando eles a estarem solucionando os problemas também. E você falando aí, eu também lembrei do Bento. O Bento, eu não sei por conta da idade, que ele é o mais velho, ele gosta muito de solucionar com a questão de, tipo, pois tá bom, eu tenho um dinheiro guardado, eu pago. Como se fosse, tipo assim, pronto, resolvesse. E aí já aconteceu, né, de quebrar algumas coisas, ele disse, pois tá bom, mamãe, pois tiro daquele meu dinheiro. Ele não tem um esforço para ganhar o dinheiro, porque como é que ele ganhou o dinheiro? Não sou eu que dou. Às vezes são os avós que dão, não sei o quê. Aí, tipo assim, ele tá ali o dinheiro parado. Nem faz diferença pra ele, aí a né? gente começa, eu vou ter que botar uma educação financeira para o menino ter noção do que é. A gente também conversa sobre isso, não faz curso, mas conversa sobre isso. E aí puxa uma coisa, puxa outra, né? E fica aquela dinâmica da educação que você nunca tá 100%... vai avaliar o que é que... E assim, realmente... para cada filho, né? Você que tem 3, você vai perceber. Vão ter coisas, atitudes e consequências que vão ser bem efetivas para um. E por conta outro, da personalidade, temperamento, né? Para outro, já talvez já vai precisar de uma estratégia, uma consequência mais firme, ou que ele traga, né? Eu tô entendendo essa questão do dinheiro que para ele não faz diferença, mas pode talvez fazer uma relação com algo, tá? Se ele estava programando esse dinheiro para comprar mesmo que a longo prazo alguma coisa, em vez de ele, né, simplesmente só tirar esse dinheiro, a longo prazo ele vai ter que, né, sei lá, fazer um depósitozinho, fazer uma retirada, que não é só pagar, entendeu? Então fazer um jogo para que ele entenda que ele também está ali perdendo aquele dinheiro. Imagina se o avô por trás vai dar o dinheiro para o menino. O que é que a gente faz? Bruna, me diz aí. O que é que a gente faz nessa hora? Aí quando o tema é avô, a gente realmente cruza os braços. E reza, né? E reza. Meu Deus, que o Espírito Santo ilumine esse avô e essa avó. Para não repetir, não fazer isso. Porque aí vem a permissividade dos avós que acaba atrapalhando, né? Atrapalha, né? Mas está muito fora do nosso controle. A gente sempre tem que pensar, matriz significativa é casa, ali, pai e mãe. Vai ter avó, vai ter tio, vai ter madrinha, vai ter todo mundo para realmente atrapalhar. Mas se a gente estabelece uma raiz bem firme ali nessa matriz significativa, a gente consegue vencer, né? É mais forte. Quem é autoridade. Exatamente, porque eles sabem, eles vão aprendendo, distribuindo. Realmente meu avô é para fazer o que eu quero, né? Meu avô é para me proteger. Mas o meu pai e minha mãe, eles estão me educando, né? Então sempre vai ser mais forte essa educação. Apesar de vir
10 ali por trás, entendeu? Agora eu fico imaginando aquela família que precisa dos avós todos os dias. Aí eu acho que atrapalha, né? Aí já é um outro contexto em que a família ela fica muito a par, né, dessa rede de apoio. Então acaba que tem grandes interferências. Dentro da minha prática, às vezes eu insiro muitos avós para fazer uma orientação, né, quando é aquela criança que praticamente tem a criação com muita influência, né, dos avós. Vamos agora entrar num outro tema da nossa conversa, que é sobre limites saudáveis. A gente está muito conversando sobre essa faixa etária entre, sei lá, 3, 10 anos, né? Que eu coloco até que é a faixa etária que eu estou passando pelos meus filhos. Como é que os pais podem estabelecer limites sem serem permissivos, sem serem autoritários, para entender o momento certo, como deve ser feito isso, porque tem muitos pais que não conseguem tirar o filho das telas. Não consegue, tipo assim, é porque ele é louco por tablet, só que ele chora. Sim. Assim, os limites, eles devem ser inseridos a partir do momento em que a criança, ela é gente nesse mundo, né? Recém-nascido, o limite, ele é, assim, ele é inerente, ele precisa existir, ele vai fortalecer ali uma saúde emocional, tá? Uma criança sem limite é uma criança sem norte, é uma criança sem muro, é uma criança que eu lembro demais, isso ficou muito marcado para mim quando eu atendi uma criança que ela vinha de uma família extremamente permissiva, os dois, né, o pai e a mãe, e era uma criança que tinha tudo, os pais faziam tudo e eram muito permissivos. E eu lembro demais que essa criança, ela trazia um sentimento muito forte, sabe de quê? De não amor, de não se sentir amado. Olha que ela tinha incoerente. Tudo, mas não se sentir amado. Porque a criança, ela não, assim, o limite mostra para a criança que ela tipo assim, eu amo você, por isso que eu tô dizendo que você não vai fazer isso, né? Eu falo isso constantemente para minha filha. É importante. Então, aí eu lembro demais que ele, toda vida que eu ia fazer alguma atividade, ele falava do não amor, né? Quando eu falava da emoção amor, era sempre bem baixinha. Ele trazia isso muito forte nele e era muito por isso, assim, como é que, se eles deixam fazer tudo, como é que eles me amam, né? Eu corro risco, né? Eu como o que eu quero, eu assisto tela. Sempre eu converso assim, isso desde que a Maria Clara é gente, assim, desde que ela nasceu. Ela dá até uma aula para ti sobre açúcar, né? Hoje em dia eu nem proíbo mais, mas tá tão na cabeça dela, assim, o quanto eu amo ela, o quanto eu quero o bem dela, que o açúcar faz mal, isso é indiscutível. Se o açúcar faz mal, eu vou encher aquela pessoa que eu amo de açúcar e vou permitir isso assim de forma... Então é um não amor, né? É um não amor de forma inconsciente até, porque os pais que são permissivos, eles têm uma dificuldade de... Exatamente, é uma confusão de crença, assim, de achar que vão fazer os filhos felizes, deixando eles ao léu, ao passo, sem direção nenhuma. E quando eles vão crescendo, eles vão notando mais isso aí, né? Exatamente. Eles vão sentindo mais essa falta, que talvez é algo que é muito no inconsciente, né? Essa falta de amor fica talvez aqui no inconsciente, sim. E aí a gente vai perceber talvez numa fase lá, da adolescência que tudo tá explode, na rebeldia, e você não sabe por quê. Adolescente sem limite, o adolescente já é uma etapa do desenvolvimento em que eles já tendem a ser sem limites, né? Porque eles vão testar os limites. Se não tem, esse adolescente ele vai sem rumo, aí começa, né, o risco, enfim. Então o limite ele fortalece a saúde emocional, ele fortalece ali aquela segurança. A criança, ela se sente amada, se sente segura, né? Então, assim, eu acho que essa segurança emocional, ela vem de um limite. Então, a minha filha, ela sempre fala, mamãe, não, muita tela, ela olha pra mamãe, muita tela não faz bem, né, pro cérebro. Faz não, minha filha, é por isso que a mamãe ama. E eu digo pra ela, a mamãe ama tanto você que eu não quero mal pra você. Então, a gente, né, lá a gente limita. E se a gente passa a explicar os não, eu não vou dar não por não, porque eu sou chata, porque todo não, todo limite tem uma consequência. Eu gosto até também de usar a metáfora, eu sempre brinco assim, imagina, né, tu vai fazer tua viagem dos teus sonhos, né, tu arrumou tua mala, faz o roteiro, tu tá assim louca pra viajar, tu entra no avião,
o comandante é o único que sabe que o avião pode cair. Então ele vai dizer que tu não pode viajar, sem tu saber por que tu não pode. Tu vai chorar, tu vai se questionar, tu vai ficar revoltada. Mas tu não vai entrar naquele avião. Então o comandante, aí metaforicamente, nós somos os comandantes da vida dos nossos filhos. Então se a gente não limitar, essas crianças vão estar correndo risco o tempo todo, seja um risco na internet, seja um risco cognitivo, seja um risco de atraso, seja um risco nas amizades, seja um risco dentro de casa. Então, os limites são protetores para os nossos filhos, é uma linguagem de amor, né, na minha percepção. Perfeito, perfeito. Adorei essa metáfora também. Muito, assim, muito demais. E isso, assim, passando para o universo da tecnologia, que talvez hoje uma das maiores dificuldades para impor limites seria na questão do acesso a telas, ou então talvez dos conteúdos, não sei. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, como estabelecer os limites, o que é que pode ser, por que é que a tela pode ser aliada e o que é que pode ser prejuízo para os nossos filhos, a falta de limite de acesso à tela, jogos eletrônicos. Assim, Marcele, deixando claro, tudo que eu falo, eu sempre tento, quem me conhece sabe, né, tudo que eu falo, eu aplico, né, porque eu tenho muito cuidado com isso. Então, assim, por exemplo, a tela. É algo que, dentro da minha prática, da minha maternidade, dentro do que eu oriento as famílias e dentro do que eu estudo, dentro dos efeitos que eu vejo, né? A gente precisa hoje ter muito cuidado, é um limite que precisa ser estabelecido, né? Então, a gente primeiro precisa ter regras eletrônicas. Não tem regra para tudo na sua casa, não tem regra para tudo. Tu vai deixar os teus filhos, sei lá, colocarem uma bicicleta dentro do meio da sala, não sei. Não pode nem subir no sofá com o pé sujo. Não é uma regra, né? Tem a regra da alimentação, tem que ter a regra eletrônica também, né? E essa regra, ela precisa ser estabelecida desde o ser humano, a gente está no mundo, as regras já vão ser estabelecidas. Então, assim, eu acredito assim, até os 2 anos, as famílias que conseguem, não, é zero mesmo, né? Então, assim, as que conseguem, as que têm ali, eu sei que cada família tem uma logística, né? Nem sempre é possível. Eu sei que hoje a tela ela é utilizada muitas vezes até como uma rede de apoio, né? Tem mãe que não tem, né? Então, mas a gente precisa ter muito cuidado. E aí, tudo é o equilíbrio, né? Então, assim, como você perguntou, o que é favorável, o que é que, né, onde é que pode ser aliado, onde é que vem um prejuízo. O prejuízo, ele está no excesso e na falta de vigilância, né? Como tudo na vida. Então, se eu deixo aquela criança em excesso e não tenho uma vigilância e o controle sobre o que ela está consumindo, é a mesma coisa que eu dar álcool para a criança. Você dá álcool para os seus filhos? Não, porque é proibido, né? É uma arma. Então, e aí eu me questiono isso, por que eu não dou álcool para os meus filhos, mas a tela que tem um efeito tão assim, nocivo quanto, né, quanto o álcool. Tem um estudo já que a droga tem o mesmo efeito das telas, no córtex pré-frontal, o mesmo efeito, causa vício, né, vai causar uma dependência, vai trazer outras comorbidades alimentares, emocionais, ansiedade, um combo aí de coisas ruins. Então, equilibra, né? Então, depois que a Maria fez 2 anos, eu hoje sou mais maleável, mas assim, eu controlo muito, ela não sabe nem, e é até engraçado que eu viajo, às vezes eu me sinto até um ET, um alienígena, quando eu tô conversando com outras mães, aí ela vê uma criança com personagem, que a Maria não tem contato, e aí eu falo, não, é que ela não vê tela, esses do YouTube, porque YouTube para mim é proibido, né, para a idade dela, porque ela não tem a maturidade. O YouTube ele passa vários propagandas, aí vai passando vídeo. Então eu controlo, vai ver tela, é um filme da Disney, né? E eu respeito muito a censura, a gente precisa respeitar a censura. Se tem lá livre, é livre, mas se tem lá 10 anos, 12 anos e minha filha tem 3, eu não acho que é pertinente ela consumir aquele conteúdo, até porque já tem lá. Então, o prejuízo, ele vem do excesso e da falta de vigilância, né? Eu posso, sim, dar, mas com as regras eletrônicas, né? O horário de uso, como vai ser utilizado, que aplicativos vai ser utilizado, que conteúdos né, podem ser acessados ou não. E a gente precisa, você que tem filhos maiores, você precisa conversar, inclusive, sobre os riscos, né? O porquê, não é dar um não por não, né? Explicar quais são os riscos que eles podem estar correndo, por que não é interessante isso, né, para eles entenderem, para não é só ser só,
eles vão ver, ai, meu amigo, mamãe, mas meu amigo vê isso, né? Tá, mas o seu amigo, deixa eu te explicar, talvez o teu amigo, a mamãe do teu amigo nem saiba que isso pode ser prejudicial, né? Então hoje tem até no Netflix, tem conteúdos lá que não são adequados, tá? Então a gente precisa estar analisando muito direitinho o que é que eles estão consumindo ou não. Então essas regras precisam existir. Lá em casa, a gente tem uma regra assim. Na semana, eles não têm acesso à tela e no final de semana eles têm limitado a 2 horas. Porém, quando a gente precisa sair na semana, eu não tenho mais babá, eu tenho uma pessoa para casa e eu que fico com os meninos a maior parte do tempo, quando eu tô fora do trabalho. Quando a gente precisa sair à noite, eu procuro deixar tudo já alinhado e eu permito, naquele dia que eu vou sair, eles assistirem um filme, porque eu vou ter que sair e não vou conseguir deixá-los dormir. Né? Naquele momento, eu percebo que a tela me ajuda, sabe? É um aliado para você, para eles ali, é um momento que eles estão juntos assistindo. Desde que também eu não faça isso todos os dias. Sim, porque se fizer isso todos os dias, aí já fica... Não é mais a exceção, não né? é mais a exceção. E no final de semana, eu procuro limitar o tempo, né? Agora, eles muitas vezes vão para casa dos avós, passam o dia, e lá eu não tenho como... eu não tenho, né? Então, eu aprendi muito a dizer o quê? Na casa dos avós, eles já chegaram para mim e disseram: mas lá no vovô eu assisto isso, eu assisto tal. Eu converso com os avós para evitar isso. Porque eu não tô lá olhando e aquilo ali faz mal assim, assim, assado. Mas também não sei se os avós vão ter o cuidado ou não. Porém, eles já passam a me dizer: mas lá na casa do vovô e da vovó eu assisto, quando eu digo que não pode assistir tal coisa, entendeu? E aí eu explico isso. Mas isso daí era até um youtuber que era de coisa de tipo policial. Era para criança, mas era policial. Aí faziam muita coisinha de tipo, como se fosse de briga. Eu não lembro agora o nome dele. Capitão, não lembro agora. Aí eles falavam que assistiam lá e eu dizia que não podia, porque lá não era conteúdo para criança, aquilo ali estimulava a agressão. Aí o Benício é o mais assim questionador. Gente, mas chega uma hora que não tem mais explicação. Aí eu digo: pois você não vai mais assistir porque eu não deixo. Quero. Porque eu já te expliquei tudo e você não tá entendendo. E tem horas que, não só com relação à tela, tem horas que chega e esgota as explicações, né? As justificativas. Mas, realmente, essa regra que eu coloquei, da semana não, e no final de semana ter dentro de um limite assim, razoável, melhorou tanto, porque eu não aboli por total, que eu também acho que é o equilíbrio. No caso deles, não acho que deveria abolir mesmo total, não acho. E isso fez com que eles se comportassem mais diante da tela. Às vezes, de ir para a casa de alguém que tá tendo tela e nem se interessar, às vezes. De chegar, tipo assim, vamos pro aniversário, na casa de um tio. Tá tendo lá a televisão e eles nem... Porque é um dia na semana, mas tipo assim, seria uma fuga, dá pra assistir. Não, às vezes eles nem se interessaram, porque não faz parte daquele dia rotina, assistir. Né? Entendeu? E para eles é mais, e como eles são crianças, né, que tem esse estímulo, essas regras da limitação, para eles é mais interessante o quê? É o que todos esses exemplos que você estava dando aqui, é brincar, é correr, né, fazer as traquinagens, porque isso é saúde. Então, a criança que ela tem essa limitação da tela, ela sempre vai preferir brincar, porque ela não tem o vício. Ela tem ali, ela gosta ali de assistir quando é uma, né, enfim. E eu acho que o caminho é esse, é o equilíbrio. Então, assim, essa medida que você utiliza, eu acho que para a idade dos seus filhos está excelente, né? Até uma observação que muitas famílias às vezes fazem assim, proíbem na semana, e quando chega no final de semana, liberam total, né, assim, ilimitadamente. Eu falo, é a mesma coisa que você passou. Não, o efeito é o mesmo, entendeu? Passa o final de semana, a criança passa 20, 48 horas jogando, sem limite. Então, assim, é isso, tem que ter limite na semana e tem que ter limite no final de semana, tem que ter regras, entendeu? Não dá para ser assim, ilimitado. Então, acreditar muito dentro né, de uma quantidade legal, e eles mesmos vão sentindo isso, vão observando isso. Eu quis muito trazer esse assunto para cá das telas, porque realmente é algo que é difícil para muitos pais, esse limite. E eu também, assim, gosto muito de ver que existe o momento que a tela vai ser aliada
E os excessos, como você disse, os excessos, a falta de limite e a falta de vigilância faz com que a tela seja muito nociva Perigoso, para os nossos nocivo, filhos, né? sim, com certeza. Então, realmente, o equilíbrio é bom para tudo na vida, né? É isso. Bom, eu acho que a gente trouxe muito assunto interessante para essa faixa etária que é eu não sei se eu posso chamar da adolescência, da infância. Sim, que eles estão bem, estão formando ali a personalidade, a primeira, né, o início da personalidade, né, deles, depois com 18, 17... Que é uma faixa etária muito difícil, realmente, assim, que tá mais, digamos, é mais rebelde, é mais questionador. Eu acho que desafia mais para ver o limite. E acredito que se a gente souber fazer uma boa educação nessa base, a adolescência vai se tornar mais fácil. Penso eu, né? Eu tô confiando que vai ser melhor. Meu Deus do céu, se Deus quiser. Vai sim, com certeza. Com certeza sempre assim, uma fase puxa a outra, né? E é a lei da colheita, né? Se a gente tá colhendo, tá plantando, semeando, uma educação para os nossos filhos, né? De forma mais assertiva, cuidadosa, com regras, isso é educação. Então, em algum momento, essa colheita volta. Então, os frutos na adolescência são outros, porque exatamente quando eu pego problemas na adolescência, começou lá na infância, foi uma falta de limite, né? Foi um problema, uma dificuldade não vista. Então, tudo, né? Eu sempre digo para as famílias, gente, a gente não tem um botão para parar assim, ó, é igual autonomia. Ai, não, quando tá adolescente, eu vou pedir, aí ele vai começar a arrumar o quarto. Não, a autonomia começa agora, né? Começa hoje, né? Eu preciso começar hoje e não pensar na mãe. Então, com certeza você, né, vai colher muitos frutos do que você... Amém, amém. Eu sei que a gente não vai sempre acertar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Eu acho que a gente deve fazer muitas escolhas do que você... Não, eu vou preferir ter muitos limites desta forma, ter muita atenção para isso, e determinada coisa... Abrir mão também, não são as batalhas. A pessoa vai dizer, então se tu abrir mão disso, lá na frente ele vai ser assim... mas são as batalhas que a gente escolhe, as prioridades. Cada fase, né? Essa é a luta que que eu escolhi, enfim. E quero aproveitar também para dizer assim, aproveite o momento da infância dos seus filhos, que a gente tem tanta coisa para fazer com nossos filhos, tempo de qualidade, para brincar, para interagir, para quando chegar lá na frente a gente não vê e diz assim, poxa, eu não aproveitei. Sim. E esses momentos de construção, de você interagir com seus filhos, também gera assim, uma relação muito forte que vai facilitar talvez tudo que a gente está conversando hoje, né? Conexão, né? Uma boa relação com os filhos, com certeza. E quem passou dessa fase, dessa infância hoje 4 a 10 anos, tá desesperado aí que o filho adolescente, aí você tem a Bruna aqui para te ajudar, para fazer a terapia, tanto para você, mãe, como para o seu filho. Então, quero aproveitar para finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade de ter várias pessoas te escutando, de poder a gente trazer esse assunto de forma leve, bem prática, descontraída, para os os pais, mães e os filhos que também estão nos assistindo. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Marcelo. E quero saber como é que eles vão te encontrar, teu Instagram, tuas redes sociais. Pronto. Estou lá no Instagram, brunanastasia.pc. Lá no Instagram tem link, né, para entrar em contato. Também estou no TikTok com alguns vídeos educacionais, né, para pais, que é também brunanastasia.pc. E é isso, muito obrigada. Foi uma conversa muito boa, maravilhosa. Obrigada, Bruna, pela sua missão profissional que ajuda tanto a tantas mães, tantas crianças, adolescentes, nessa educação moderna que é tão desafiadora. E eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Eu espero que estejam gostando do nosso podcast. Esse é mais um episódio que a gente trouxe com essa informação que é valiosíssima para o nosso dia a dia, para quem tem filhos pequenos, para quem tem filhos pré-adolescentes também. E sempre ainda há tempo. Nunca você deixe de tentar dar o melhor, de tentar evoluir. Sempre há tempo da gente ser melhor para os nossos filhos e fazermos filhos melhores para o mundo. Viu?
Um beijo, até o próximo episódio.